Como é que vai? Tudo bem? Nossa entrevistada de hoje do Nomes e Marcas é filha de um dos grandes industriais do sul catarinense, que nasceram aqui no sul catarinense, da história do sul catarinense. Depois que o pai faleceu, ela, com os seus irmãos, assumiram o último grande sonho do pai, a última grande obra do pai. E estão tocando esse negócio, estão tocando muito bem. Ela é quem mais convive com esse negócio, que é muito agradável, principalmente quando se está numa mesa e esse produto que sai desse grande sonho servido à mesa. Tenho o prazer de trazer aqui no Nomes e Marcas de hoje, Daniela Freitas, Vinícola Francione. Boa noite, bom dia, Daniela. Boa noite a todos os ouvintes, né? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, falando um pouquinho sobre o nosso empreendimento. Maravilha. Eu disse boa noite, bom dia, porque esse programa ele vai na quinta-feira à noite, 19 horas pro ar, e ele vai no sábado às 11h30. Então, já, na dúvida, já cumprimento, já faço os dois cumprimentos. Tá certo. É um prazer tê-la aqui. Prazer tê-la aqui pela história de vocês todos e por o trabalho que tu faz na frente da Vinícola Francione. Quero te ouvir a respeito disso. É um belo negócio. Vocês colocaram no mercado agora um belo vinho novo, inovador, um vinho redondo, e que foi uma ousadia, né, de vocês colocar o Agripina no ar. Quanto tempo de estudo para esse Agripina? Vamos começar por ele, depois a gente vai um pouco para a história, o envolvimento de vocês na VF. Sim, então o Agripina é o lote 1, é o nosso último lançamento, né, lançado recentemente, faz 2 meses apenas, com a uva Nebbiolo, uma uva muito difícil de ser cultivada fora da Itália, né, da região de Piemonte, norte da Itália, mas enfim, após 11 anos de estudos, pesquisas, conseguimos elaborar esse vinho muito especial, porque ele é fruto de 4 safras, safra 2012, 2015, 2018, 2015, 2017 e 2018. Então, é uma junção de safras, né? Ele não é de uma única safra, porque realmente o cultivo é muito difícil. É uma uva que amadurece cedo e fica muito exposta às condições climáticas, geadas, granizos, etc., e amadurece tarde, então ela é colhida tarde, então tem um ciclo muito longo e fica muito suscetível às intempéries. Então, assim, nós conseguimos também lidar com o parreiral, com a videira em si, porque ela tem um tipo de corte, de poda diferente das outras, em função desse ciclo, a maneira como nasce essa uva, esses cachos, é diferente das outras uvas que nós cultivamos na nossa vinícola. Então, foi realmente um estudo bastante profundo e levou todo esse tempo aí para a gente colocar o vinho no mercado. Nosso terroir ali na Serra Catarinense é propícia para a uva Nebbiolo? Olha, na verdade, a gente não tem tantos estudos ainda, né? Eu acho que muito poucas pessoas cultivaram e tem essa uva na sua propriedade, na sua produção, porque realmente é uma uva muito frágil em função de que ela tem esse ciclo longo. Então, realmente tem poucas pessoas que cultivam a uva Nebbiolo, e no Brasil, inclusive. É quase que uma ousadia, porque ela é exclusiva, quase que exclusiva, não é exclusiva, mas é onde ela mais é cultivada no mundo, é na região do Piemonte, na Itália, pelas suas condições climáticas e pelo expertise que eles desenvolveram em poder estar cultivando essa uva e produzindo esse vinho. Perfeito. Aqui na nossa Serra Catarinense, as uvas que são mais cultivadas são as tradicionais. Malbec, Merlot, Cabernet. Que a gente chama internacionais, né? As castas internacionais, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Petit Verdot. No caso, estou falando das uvas que nós cultivamos, claro, né? Aí temos as italianas Sangiovese, que faz o nosso Michele, o nosso estilo super toscano, e a Nebbiolo, agora que a gente conseguiu produzir esse vinho aí e lançar no mercado, são apenas 1.400 garrafas desse vinho, do Agripina. E só voltando um pouquinho, sim, por causa do nome, né? A Agripina, então, foi a homenageada, foi a nossa avó, a mãe do fundador, né, do meu pai, de Lô Freitas, enfim. Por quê? Porque ele quis trazer o sobrenome dela
para a vinícola, né? Foi o nome que inspirou o nome da vinícola, Villa Francione, a nossa origem italiana, da região da Toscana, enfim, uma região que se cultiva muita uva, que tem um grande histórico, né, de produção de uva e vinhos de alta gama, de alta qualidade. Então, essa foi a grande homenagem, em função até do papel que ela desenvolveu junto ao meu avô, Dionísio Freitas, que você também conheceu todos eles, né? Muito bem, né? Muito bem. Inclusive. E diga, Daniel, um dia o teu pai, um grande industrial, um homem criativo, muito ligado à cultura, mas um industrial, principalmente da cerâmica. De repente, um dia ele chama vocês e diz: vou fazer uma vinícola lá em São Joaquim. Como é que foi isso? E o impacto disso? Como é que vocês receberam isso? Como é que foi essa conversa? Foi muito interessante, porque, na verdade, meu pai estava chegando ali perto dos 70 anos e ele resolveu, assim, mudar de vida e achar que... Ele resolveu, assim, explorar um pouco mais a nossa Serra Catarinense, ir mais para as montanhas, para essa região mais fria, e se encantou novamente com toda essa paisagem, né? E resolveu que iria fazer, iria passar seus últimos anos de vida, como ele achava na época, junto à família, aos amigos, ter uma atividade prazerosa. Só que ele tinha um perfil muito irrequieto, né? Ele era um empresário, visionário, então assim, ele queria fazer alguma coisa além de contemplar a paisagem. E a partir daí ele pesquisou sobre frutas, flores, muitos tipos de flores que poderiam ser plantado na serra, frutas, até que ele chegou no vinho. Como é que ele chegou no vinho? Havia um experimento na estação da Ipagre, na empresa de Santa Catarina de pesquisa, e ali havia uma primeira microvinificação de uvas vitiviníferas, que no caso a uva era a Cabernet Sauvignon. E ele achou bem interessante essa primeira vinificação, trouxe técnicos, enólogos, para provar desse vinho, e descobriu realmente que havia um grande potencial para a nossa região da Serra Catarinense em produzir uvas de alta qualidade, para se produzir vinhos de alta qualidade. A partir daí ele se inspirou fortemente em fazer uma vinícola. Ele pesquisou mundo afora, levou equipes de pessoas técnicas para as regiões vitivinícolas no mundo inteiro, como Napa Valley nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, na França, na Itália, enfim, ele fez uma ampla pesquisa e comparando também as características de solo, de clima, no que realmente se essas uvas poderiam se adaptar na serra. E ele chegou à conclusão que sim, que haveria esse grande potencial, e apostou muito alto, né, porque foi a primeira vinícola da região, daquele tamanho que a gente dizia, nossa, o pai ficou louco porque investir tanto numa coisa que não há histórico. E, enfim, a gente achava assim que realmente era bastante ousado todo o projeto. Mas era o sonho dele, ele queria e apostou e tinha convicção de que se poderia fazer um vinho de alta qualidade, tanto que o projeto era conseguir fazer o melhor vinho possível da América do Sul, com toda a tecnologia acessível, com enólogos, né? Ele chegou a trazer os enólogos dos Estados Unidos também, do Napa Valley, que na época era da Robert Mondavi. Então, para nos assessorar, tanto na maneira de cuidado parreiral, né, no manejo da videira, como também na elaboração do vinho, passando inclusive pela seleção dos equipamentos, que tipo de equipamentos que a gente deveria adquirir para preservar a qualidade do vinho em todo o processo. Interessante, porque então ele comprou a área e depois é que ele se definiu pelo vinho, pela vinícola. Ele não comprou a área para a vinícola. Sim, foi depois que ele viu essa microvinificação da Epagre, que ele realmente foi pesquisar mais
e realmente descobriu que teríamos um terroir bem específico. E ele fez uma sede de vinícola maravilhosa, linda, uma das mais bonitas que se conhece, né? De muito bom gosto, coisa do Dilor, né? Muito bom gosto, com detalhes aqui, detalhes ali, na porta, nos quadros e tal. E o Fernando Carneiro foi o arquiteto que fez o projeto. Sim. E o Fernando conta uma história mais ou menos assim, que o Dilor, amigo do Fernando, além de o Fernando ser o arquiteto, eram amigos pessoais. Sim. E o Dilor levou o Fernando, preciso que tu vá ver um projeto, levou o Fernando para a Serra. Chegou lá, só tinha a terra, né? Não tinha nada ali. Aí o Dilor mostrou, chegou lá, é aqui, Fernando. Olhou para um lado, olhou para o outro. Aqui eu estou pensando em fazer isso aqui assim, aquilo ali assim, aquilo ali assado e tal. O que tu acha, Fernando? E aí o Fernando olhou para o Dilor e disse: tu ficou louco. Sim, a nossa diretora comercial, nossa primeira diretora comercial que o pai contratou na época, apresentava o projeto já assim, né? Esse homem, que para mim é um louco, porque fazer uma vinícola desse tamanho num lugar que não tem histórico, como pode isso aí dar certo, né? E no fim, deu tudo certo, enfim, o Fernando Carneiro e o filho, né, Maurício, acompanharam, fizeram todo esse projeto. Meu pai também trouxe arquitetos do Napa Valley, arquiteto específico de vinícola, além dele ter viajado, e também viajaram juntos em vários lugares para ver os estilos de vinícolas, porque o pai queria fazer uma vinícola que fosse voltada para o enoturismo. Isso era muito importante. Então, por que era importante? Porque o enoturismo, ele percebeu, mundo afora, que trazia melhoria de qualidade de vida para uma população daquela região. Porque com isso se desenvolveria a gastronomia, hotelaria, enfim, vários tipos de instrumentos que seriam necessários, inclusive escola técnica de viticultura, que depois, no governo do Luiz Henrique da Silveira, foi instaurada, e depois o curso de enologia. Hoje em dia existe um curso a nível de terceiro grau, né, superior, em Urupema, de enologia. Então, tudo isso foram acontecimentos que para o desenvolvimento da região. E foi a partir do Dilor. E foi a partir do pai, porque, no caso, a vinícola exigiria o quê? Mão de obra especializada para trabalhar no vinhedo. E depois o vinho acompanha a gastronomia, uma gastronomia que ainda deveria ser aprimorada de várias formas, trazendo turistas de qualidade. O que acontece? Precisaria ser desenvolvido uma hospedagem adequada e restaurantes também, né, para poder acolher essas pessoas, esses turistas. Então, ele percebeu que o enoturismo poderia ser uma forma de desenvolver muito a nossa Serra Catarinense. Eu lembro que a gente conversou com ele uma visita lá. Dilor, vai se fazer um hotel, uma pousada aqui? Daí ele disse, não. Cada um por vez. Isso aqui a gente não pode ser um dono só, tem que pluralizar. Tem que ter um outro parceiro que faz isso, outro parceiro que faz aquilo, outro que vem, para pluralizar, não ficar concentrado num só. Ele queria muito assim que a nossa vinícola fosse assim uma âncora e uma fonte de inspiração para os demais. Porque, não pelo tamanho, ele até comentava, não pelo tamanho, mas assim, pelos detalhes, né, que ele colocou ali, como você colocou bem, o pai era apaixonado por arte, por antiguidades, então ele queria colocar... Ele foi buscar uma porta daquela, foi buscar no Uruguai, aquela porta assim, estava buscando no Uruguai, buscou outro detalhe lá no Chile. Ele queria colocar coisas assim que ele valorizasse, que ele achava bacana, com uma arquitetura por fora, né, estilo Toscana, que é da região da nossa família italiana Francione, e por dentro todo esse lado do antigo, da antiguidade, da valorização da história, da cultura, né? Então, assim, tudo isso junto num negócio que, para mim, significa a personalização dele. É ele, né? Foi a figura dele. Porque ele, como pessoa, era uma pessoa muito comunicativa, como tu bem conhecesse, muito sociável. Sempre uma ótima conversa em qualquer circunstância. E o vinho junta as pessoas, faz com que as pessoas se sociabilizem. E então, assim, é sempre uma história em volta do vinho,
garrafa existe uma história ali para ser contada, a maneira como o vinho é feito, são muitos detalhes que envolvem uma conversa gostosa, prazerosa, enfim. E tudo isso foi o que ele imaginou que seria para o resto da vida dele, né, para os últimos... Como é que está a VF hoje, do ponto de vista de empresa, de negócio, com a ocupação de espaço, ocupação do mercado, como é que ela está hoje na Serra Catarinense? E a Serra explodiu, né, depois do Dilô, depois da VF, a Serra Catarinense com produção de vinho, ela explodiu, né? Na verdade, com aquele tamanho de vinícola que foi realizado, foi construído, logo no início nós tínhamos ali uma capacidade ociosa grande, né? E nós tínhamos o que na época? Alguns produtores produzindo uvas específicas para vinho, mas vendendo para o Rio Grande do Sul. E o que a gente propôs na época? Vamos fundar uma associação. Cada produtor, ao invés de vender sua uva lá para melhorar o vinho dos vizinhos, isso, vamos produzir aqui mesmo na nossa vinícola e cada um vai colocando o seu próprio rótulo. E assim foi sendo criada e desenvolvida a associação, que o objetivo é fazer vinhos especiais, né, de alta qualidade, em função do nosso clima, do nosso solo e de todas essas técnicas que foram, enfim, conhecidas e com o tempo aí aprimoradas. Porque o terroir é favorável, o estudo pessoal da EPAGRE já mostrava isso, né? Que o terroir, o ambiente, a terra, aquela área é favorável para a plantação de uva para vinho. Porque assim, o clima, o que acontece ali, por que é tão favorável, por que a nossa serra dá esses vinhos de qualidade, consegue produzir vinhos de qualidade? Em primeiro lugar, porque consegue produzir uvas de qualidade. E como é que você consegue produzir uvas de qualidade no Brasil? Você ultrapassando, conseguindo uma maturação razoável, ou muito boa, vamos dizer assim, da uva, e para isso você precisa ter técnicas de manejo no vinhedo, a poda verde, como tratar o vinhedo para que não tenha as doenças fúngicas, enfim. E também, na época da colheita, escapar da região das chuvas de verão. Então, como o clima é frio, retarda o amadurecimento das uvas. Então, a gente começa a colher no outono, já com o clima mais seco, e aí as uvas conseguem ficar mais tempo sadias nos cachos. Então, por isso que a gente consegue ter uma uva de qualidade. E depois, dentro da vinícola, com toda a tecnologia aportada em como fazer vinho, diminuir o contato com o oxigênio, enfim, várias técnicas, como fazer uma fermentação para preservar os aromas, enfim, tudo isso aporta a qualidade ao vinho. Então, nós temos um solo também, o solo é super importante. Claro. O solo é pedregoso e facilita muito a drenagem. Então, por mais que chova, rapidamente a água escoa pelo meio das pedras e logo você vê o solo seco. Então isso é muito bom, porque evita aquela umidade excessiva que depois pode trazer as doenças fúngicas. Então a gente consegue... O teu pai te contaminou com essa paixão, né? É que ele contaminou toda a família, né? Porque nós fizemos uma viagem no ano que ele faleceu, inclusive, com toda a família pela França, e ele dizia que a gente ia ter um curso de pós-graduação. A gente foi nas principais regiões de onde surgiu a inspiração para cada um dos vinhos que a gente produz hoje. Tu tá quase que diariamente lá, tu tá direto lá na vinícola? Sim, eu tô bastante lá na vinícola, né? Acompanho de perto toda a produção, as videiras principalmente, né? Gosto muito de ir no campo junto com os enólogos e gosto muito de ver o trabalho que é feito no parreiral, que é super importante, porque sem você ter uma uva de qualidade, você não consegue ter um vinho de qualidade. Então, é o ponto básico, né? É ter uma uva boa, sadia, e o trabalho está sendo bem executado. Porque essa é uma produção, o fazer vinho não é algo rápido, para quem é imediatista vai morrer de angústia, porque você planta, colhe bem, tem que colher direito, tem que dar uma boa plantação, né? Aí você tira a uva com jeito e coloca lá. Espeta, Bela.
espera? Quanto tempo até o vinho? Porque você pode fazer daqui a pouco, mas para sair um bom vinho tem que ter tempo. Quanto tempo? Você me contou que o Agripina foi 3, 4 anos? Não, o Agripina foram 11 anos de 11 estudo. Anos, pois é. Mas média de 4, 5 anos em barrica de carvalho e mais 2 anos de afinamento em garrafa. Então, pelo menos aí uns 7 anos. Mas, enfim, isso depende também muito do projeto e do perfil do produtor. O que o produtor quer? Quer fazer um vinho ligeiro, para ser bebido jovem, para ir no mercado no ano seguinte, ou ele quer fazer um vinho com uma qualidade superior, que aí é um vinho que vai durar muito mais tempo, que vai ser longevo, que você pode guardar na garrafa 10, 15, 20 anos e ele ainda vai estar em plenas condições de consumo. Então depende muito do perfil. Nós optamos por esse perfil francês e italiano estilo super toscano, né, no caso da uva Sangiovese, e optamos, o projeto iniciou com isso, com vinhos inspirados da região de Bordeaux, no caso dos tintos, e da Borgonha, no caso dos brancos, um Chardonnay com barrica, enfim, e os espumantes foram inspirados pela região da Champagne, estilo champagnoise. As espumantes são maravilhosas. E dos vinhos vocês têm o Dilor, o Dilor, Michele, o VF, que são vinhos todos bem pontuados, bem posicionados, bem produzidos, né? Vocês trabalham só no mercado interno ou vocês já estão botando para fora do país? A produção ainda não é tão grande, né? A gente produz aí uma média de 100 mil garrafas ano, não é uma produção grande, é uma produção média para pequena, inclusive, né? Nós temos o trabalho todo é feito muito artesanal, então a gente tem colheita à mão, nós temos uma vinificação toda processada à mão também, assim, com muito manuseio, vamos dizer assim, né? A gente não tem tantos equipamentos, o corte das uvas, os enólogos que fazem, né, com a sua percepção sensorial. Então, realmente, não temos uma grande produção assim a ponto de exportar o vinho. O que vocês vislumbram, o que vocês projetam na VF, produção de vinho de vocês? O que vocês imaginam daqui 10 anos, 15 anos? Olha, acho que o nosso maior anseio é manter a qualidade, porque uma das coisas que a gente deve estar sempre atento é expandir com cuidado e manter a qualidade. Só manter a qualidade já requer muita atenção. Então, a gente pensa em manter essa qualidade e está sempre trazendo novidades de vinhos especiais, com qualidade, pequenas tiragens, ou vinhos assim que realmente o consumidor perceba que é um vinho estável, vamos dizer, que segue um padrão, né? Para o ouvinte, telespectador, quem está nos acompanhando e conhece vinho apenas o vinho da mesa, né, que não conhece a retaguarda, né, o que funciona. Vocês têm praticamente uma equipe de pesquisas permanentes do vinho, né? Vocês estão permanentemente pesquisando vinhos e uvas e possibilidades e tal. Sim, constantemente. Não só nós, mas as entidades de pesquisa do Estado, as universidades também fazem direto pesquisa no nosso parreiral, de vários tipos, maneiras de condução do vinhedo, o efeito dessa insolação de altitude no vinho. Muitas pesquisas são realizadas, inclusive, em parceria com as universidades, e nós estamos sempre buscando trazer algo diferente para o consumidor, uma novidade, como foi agora do Nebbiolo, né? E muitas outras que no futuro ainda vão surgir. Sem fazer comparação, mas apenas como base, né? O teu pai, quando falava daquela região para o vinho, o olho dele brilhava, lembrava uma criança que ganhou uma bicicleta no Natal, né? Ele brilhava, e ele sonhava longe, o Dilor sempre sonhava grande, e ele dizia que, considerando, estou tomando como base a Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos, que a região de São Joaquim, a região aqui da Serra Catarinense, São Joaquim, Urupema, Urubici, essa região seria mais ou menos no mesmo patamar em pouco tempo. Eu acho que esse sonho se realiza rapidamente? Olha, Delô, vamos falar então sinceramente, né? Já se passaram
praticamente 20 anos, né? Nós estamos com 22 anos de fundação da Vila Francione. Tá certo que 22 anos atrás a situação era bem mais precária, né? Não tinha nada, praticamente, né? Não tinha nada, praticamente, eu não tinha vinícola nenhuma, a nossa foi a primeira, né? Mas, enfim, é um processo lento mesmo, a gente percebe que aqui, né, no nosso Brasil, né, as coisas andam a passos lentos, e isso a gente também não deve ficar esperando. Eu sempre falo para o nosso pessoal, não vamos esperar que as entidades governamentais façam as coisas, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, o nosso dever de casa, estar com a consciência tranquila e fazer o nosso melhor. Então a gente tenta, né, a gente faz contato com as agências de viagens passam por lá, nós já temos um ótimo fluxo de turista na vinícola, a vinícola é aberta o ano inteiro para visitação, nós temos tours guiados, vários tipos de degustações que os clientes podem agendar previamente pelo site, mas enfim, a gente busca trazer sempre opções de visitações na vinícola para os clientes. Vocês são quantas vinícolas hoje ali já naquela região? Na região ali deve ter mais ou menos umas 15 vinícolas. 15 vinícolas ali no São Joaquim e no entorno? O entorno. E todos trabalham mais ou menos com as mesmas uvas que vocês trabalham? Tem duas, assim, da região, né, que é um pouquinho mais fora, ali em Pericó, que trabalham com uvas italianas. Acho que exclusivamente com italianas. Mas os demais trabalham com praticamente as mesmas uvas que a gente trabalha. Alguns trabalham também com alguma uva, tipo, portuguesa, uvas portuguesas. É um negócio muito próprio, né? Fazer vinho. É um negócio muito próprio, muito focado ali, diferente de qualquer outra atividade, porque tem que ter, só dá certo se tiver muita paixão, além de gostar de vinho, tem que ter paixão por aquilo, tem que ter calma, paciência, estudo, dedicação. Mas é um negócio muito envolvente. Quando você começa a trabalhar com vinho, com produção de vinho, e você vê a amplitude de possibilidades que você tem de produzir um vinho, com barrica, sem barrica, com isso, sem aquilo, tipos de uva, mesclar uvas diferentes, você tem uma gama de opções, de alternativas para trabalhar o vinho, e pesquisas, estudos, então assim, eu estudo, né? Eu gosto de estudar, então eu estudo sobre vinho, faço cursos, e é uma imensidão, é muito vasto o negócio e o mundo do vinho. A gente fala muito do vinho, mas vocês têm as espumantes? Espumantes, que são maravilhosas. Sim, né? A gente tem os espumantes Charmat, que é esse método mais comercial, e o método tradicional, que é o método Champenoise. E nós temos o branco, né, só com as uvas brancas, Chardonnay, que chama Blanc de Blanc, e temos o rosé, que é uma mescla da uva Chardonnay com a Pinot Noir. Então, o espumante vai desenvolver mais que o vinho? Vai ter mais espaço no mercado que o vinho? No mercado, acredito que é uma opção viável. Eu penso que é possível, mas não é muito o nosso foco. O nosso espumante não é o nosso carro-chefe, é o rosé, da garrafa quadrada, da garrafa que eles chamaram aí, popularmente vem da Madonna, porque a Madonna, a cantora americana, experimentou e gostou. E foi muito falado isso, né, num programa de rádio em São Paulo, enfim, se popularizou praticamente. Então, o nosso vinho ícone, assim, top, assim, o carro-chefe de vendas é o rosé hoje em dia. É o carro-chefe? É o rosé, é incrível. Não é nem o VF, nem o Michele? É o rosé, o vinho que todo mundo mais quer, e é um vinho, assim, é incrível, porque algumas pessoas pensam que o vinho rosé é só misturar o vinho tinto com branco. E não é, e no nosso caso a gente faz, assim, o método clássico. Como é que é? Que é deixar a casca da uva tinta, porque a cor do vinho vem pela casca da uva. Então, a uva tinta fica no momento da fermentação alcoólica, onde se transforma o açúcar em álcool, a casca está junto ali no tanque e dali se extrai a cor, então ela fica
poucas horas em contato com a casca. Só que o nosso vinho rosé é elaborado com 8 uvas tintas, com as nossas 8 uvas tintas. Então, nós vinificamos cada uva separadamente, desta forma, e depois juntamos todas num tanque grande para fazer a harmonização, a uniformização do vinho. Vocês têm relações com produtores de vinho do mundo todo, né? Troca informações, tecnologias e tal. Mas eu percebo, pelo menos a impressão, que tem que ser uma aproximação com o Ângelo Gaia, que é um dos grandes do mundo, o italiano, que é papa do vinho. Como é que se dá essa relação? Ele já esteve aqui na vinícola com vocês? Vocês já estiveram lá? Exatamente. Adelor, era meu sonho. Nossa, antes mesmo dele vir na vinícola, eu sonhava que eu tinha que conhecer o Ângelo Gaia. Era assim, um sonho, uma coisa que me atormentava, que eu pensava eu tenho que conhecer, porque eu li o livro que fala muito dele, né, que ele transformou o vinho italiano num vinho internacional, tornou um vinho conhecido, ele faz muito marketing internacional, ele tem vinhos premiadíssimos, considerados da maior qualidade, enfim, e era um grande sonho. De repente, ele veio em 2016 na nossa vinícola, trazida por um amigo catarinense. Foi uma grande emoção para mim, assim, especialmente, né, porque eu tinha essa grande vontade de conhecê-lo. Ele deixou o endereço e deixou para nós o e-mail. O que acontece agora? O que aconteceu? Lançamos o Agripina. Isso. O Agripina com a uva Nebbiolo. Que é a uva que ele trabalha? Que é da região dele, do Piemonte, que são os vinhos dele, os Barolos, os famosos Barolos, barbarescos, enfim. E eu acordei um dia e falei, eu preciso levar o nosso Agripina para o Ângelo Gaia, porque é um vinho nosso, muito especial, né? E eu preciso entregar para ele, que é uma pessoa muito especial, e é o ícone do Nebbiolo, do Barolo. E agendei com ele, ele me confirmou 12 de outubro. Eu falei, meu Deus, agora eu vou. Programei toda a viagem, fui lá, agendamos horário, ele me recebeu. Foi uma conversa muito produtiva. Olha, falamos por mais de uma hora, ele me falando de coisas assim do mercado internacional, inclusive assim aproveitando assim para difundir a informação, né? Eles falam muito hoje lá da mudança climática, mudança nos climas, no clima de toda a região, inclusive lá no Piemonte, eles também estão sentindo até a falta de água. Que interfere na produção. Que está interferindo na produção. E eles falam que o Ângelo, né, falou para mim, então, que o mapa do mundo de vinhos, de plantação de uva, vai mudar. O mapa da vitivinicultura vai mudar em função da mudança climática e já está mudando. E ele comentou que na Europa eles estão muito preocupados com o consumo de vinho. E eles veem o Brasil com um futuro muito próspero, porque enquanto lá os jovens, as novas gerações estão pensando em reduzir o uso de álcool, indo para a cerveja, uma novidade lá na Europa, eles veem que o Brasil está cada vez mais se especializando, as pessoas estão muito interessadas em conhecer mais sobre vinho, e então eles enxergam, e eu penso que o mundo inteiro deve estar enxergando o Brasil como um grande mercado consumidor, onde eles vão vender os seus vinhos. Tanto que você vê que está inundado de vinhos do mundo inteiro, né, porque eles veem que o Brasil tem esse potencial. E uma coisa muito boa para nós aqui do Sul é que ele falou que, como ele até conheceu a nossa região, uma região fria e seca, ele acredita que com essa mudança climática a gente vai poder plantar até uvas de clima quente no futuro. Coisa que lá eles vão ter que, de repente, abortar, eles já estão fazendo uma previsão para muitas décadas à frente, que lá eles não vão ter mais condições de plantar uva e as regiões frias vão poder plantar as uvas de clima quente. Então, que a gente vai ter muito mais possibilidades de ter sucesso com vários tipos de uva. Então, que boa conversa. Muito interessante. Eu achei que é animador para nós, né? Boa. E o que ele disse do Agripina? Daí ele... Bom, não abrimos ali na hora, deixei a garrafa para ele experimentar, mas trocamos figurinha, né? Daí... Certamente ele gostou. Foi porque muito bom.
Muito bom, fiquei Muito impressionado bom. com o vinho, é um vinho redondo. Tá. E a uva Nebbiolo, que não é, você disse bem, não é comum aqui, não é a uva mais Não é. produzida aqui, É. ela não é, aqui ela é exceção, Ela é então difícil. ela é diferente das demais uvas. Então, dos outros vinhos, ela é um vinho, é um vinho diferente, o vinho Agripina. Como era a dona Agripina, né? Como era uma pessoa diferente, né? Pois é, a gente pensou qual seria o vinho para homenagear a avó Agripina. E você conheceu a avó, né? Baixinha, pequenininha, mas forte. Aquela típica italiana, né? Pavio curto. Só ela para dominar o seu Dionísio. Então a gente pensava, esse Nebbiolo vai ser o vinho que a gente vai homenagear a avó, porque é um vinho que tem taninos fortes, né? Taninos, acidez presente, é um vinho marcante, e um vinho longevo, um vinho persistente. Então, assim, é a imagem da avó. Daniela, foi um prazer fazer esse Nomes de Marcas contigo. Muito obrigado pela tua vinda aqui no estúdio da Som Maior. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação. Parabéns por tocar adiante o sonho do Dilor. Belo sonho, né? E vocês tocam muito bem o sonho, colocam belos vinhos no mercado, e a gente de Criciúma, embora a vinícola esteja lá em cima da serra, a gente de Criciúma tem orgulho, sempre que fala em vinícola Francione, a gente tem uma ponta de orgulho, porque é daqui, nasceu aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso. Obrigada, Delor, eu que agradeço esse espaço de estar falando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Legal, dá um abraço para os seus irmãos. Obrigada, Volta. Nomes de Marcas dessa semana foi com Daniela Freitas, diretora, CEO da vinícola Francione. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta na próxima semana. Sucesso e energia. Até lá. Abraço.